Fala galera, Eduardo Cassago na área de novo para a gente falar mais um pouquinho sobre gestão ágil. Seja bem-vindo a mais uma aula. Então, para a gente dar continuidade aos assuntos dos quais nós temos falado, hoje eu quero falar um pouco sobre agilidade e práticas ágeis. Por que isso? Porque a gente tem falado muito em ágil, método ágil, agilidade, velocidade, coisas do tipo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês do que se trata a agilidade nesse caso, tá? Eu quero deixar muito claro o que quer dizer esse ágil, beleza? Porque muita gente confunde, eu já peguei muita gente confundindo isso e colocando os pés pelas mãos, acabando caindo naqueles conceitos antigos ainda. Então, nós temos que entender muito bem o que quer dizer essa palavrinha, mas que faz toda a diferença nos métodos que a gente está prestes a estudar, ok? Então, para a gente começar, eu gosto de falar um pouco sobre algumas frases, né? E hoje eu trouxe para vocês algumas frases que me tocaram muito, às vezes me deixaram muito irritado, né? Eu já disse essas frases em alguns momentos da minha vida, mas eu costumo evitá-las e aprendi a evitá-las de um determinado momento para frente. Quem já ouviu, por exemplo, eu fiz minha parte, isso não é comigo, é com aquela pessoa lá. Já estava assim quando eu cheguei, eu vou ficar quieto no meu canto, não adianta falar, porque no final fazem do jeito deles, né? Essas frases me tocaram em algum momento e eu espero que vocês, se falam, nunca mais digam, e se não falam, parabéns. Essa é a ação, né, as frases que eu deixo nesse começo de aula, para vocês entenderem sobre o que nós vamos falar hoje, o que nós vamos falar nos próximos minutos desse vídeo. Então, vamos logo começar falando sobre uma coisa. O que é agilidade e o que não é agilidade? Eu gosto de falar o que não é, porque às vezes fica muito mais claro do que falar o que é. Então a gente já trata essas coisas e deixa o assunto bem nivelado para todo mundo. Então vamos começar falando o que não é agilidade. Para surpresa de alguns, não é agilidade a velocidade. Tá? Velocidade não quer dizer que você é ágil. Tá? Outra coisa, realizar entregas mais rápidas. Realizar entregas mais rápidas não quer dizer única e exclusivamente que você é ágil. Eu vou explicar já já. Então, o que é agilidade? Agilidade é seguir os valores e princípios do Manifesto Ágil. Se você não viu ainda o vídeo sobre o Manifesto Ágil, corre ver, porque faz muito sentido quando você junta com os conceitos da aula de hoje. Tá? Então, agilidade é seguir os valores e princípios do Manifesto Ágil. Outra coisa, agilidade é flexibilidade. Marque bem essa palavra, flexibilidade. Por exemplo, como que eu vou ser aberto a mudanças se eu não sou flexível? Então, pensa nisso. Outra coisa que é agilidade, adaptação a mudanças, o que eu acabei de dizer. Como que eu posso ser adepto a mudanças se eu não sou flexível? Como que eu posso ser ágil se eu não sou adepto a mudanças? Tá? Outra coisa, colher feedback o quanto antes e sempre. Então, vocês veem que é a junção de tudo que a gente tem dito nos últimos vídeos até agora. Se você não viu ainda os 2 primeiros vídeos, corre lá ver, porque faz muito sentido para o conceito de hoje. Então, recapitulando, o que não é agilidade? Velocidade não quer dizer que você é rápido. Muitas vezes, quando a gente é rápido, quando a gente quando a gente impõe velocidade nas coisas, elas acabam não saindo muito bem, né? E uma coisa que é fundamental em qualquer método ágil é prezar pela qualidade. Quando a gente preza pela velocidade, a gente tem que abrir mão da qualidade quase sempre. Tá? Principalmente em começo de trabalho, quando os times estão começando a trabalhar junto, quando o projeto é novo, quando eu estou explorando alguma coisa nova, que eu não sei muito bem no que vai dar. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando com produtos, quando a gente está desenvolvendo produtos novos, quando a gente está desenvolvendo serviços novos, dos quais a gente tem que se apoiar muito em cima do cliente, daquela persona que eu acredito que responde muito bem aos benefícios que eu estou entregando. Então, velocidade, muitas vezes, nesses casos, acaba atrapalhando. E o que muita gente pensa é que a agilidade é entregar coisas mais rápido. Nem sempre. Entregar coisas mais rápido vai ser resultado de um longo trabalho. Tá? Não pensem que ser flexível, adepto a mudanças, colher feedback constantemente é algo que a gente consegue vestir o bonezinho e já sair usando. É algo que precisa de uma cultura nova, precisa de um método para apoiar, precisa de pessoas experientes para apoiar. Então não é do dia para a noite. Beleza?
Então, que fique bem marcado para vocês o que é e o que não é agilidade, quando a gente fala de métodos ágeis, de frameworks ágeis e de times ágeis, ok? E aí, eu vou continuar ainda falando um pouquinho sobre o que não é agilidade. Uma coisa que é fundamental, tá? Se você faz isso, seu time nunca vai ser ágil, que é entregar uma lista de afazeres para um time e esperar que eles apenas façam sem questionar, por obrigação, num tempo pré-determinado e sem negociação de nenhuma espécie. Se eu enfio as coisas goela abaixo do meu time, sem esperar que eles negociem, que eles conversem comigo, você nunca vai ser ágil. Desculpa a sinceridade, mas é a verdade, tá? E como eu disse, nós vamos estudar um framework que se chama Scrum, tá? O Scrum, ele é muito bem montado, ele é muito bem pensado, ele vai apoiar em todos os sentidos no que se refere a ser um time ágil. Ele vai ter ali algumas saídas, algumas respostas para que você consiga fazer o seu time ser ágil. E um dos métodos que a gente também pode implementar é o método Scrum Lambado, tá? Que é a aplicação do Scrum da maneira incorreta, como está mostrando essa cascata. Se a gente fizer isso que está escrito aqui, ter uma ideia, desenvolver um modelo de negócio, definir um roadmap, ou seja, uma linha do tempo dos quais, na qual o meu produto vai ser entregue, definir requerimentos ou requisitos, desenhar o produto, construir, testar e fazer o deploy, ou seja, entregar no mercado, eu não vou ser ágil. Eu vou seguir um modelo em cascata. E esse é o modelo que eu chamo de Scrum Lambado, tá? Não adianta você só aplicar o Scrum aqui nesse finalzinho, ou seja, na construção, no teste e na entrega. Se você não fizer isso desde o começo, se você não fizer a agilidade funcionar desde o começo, desde a concepção de um produto ou de um serviço, você não vai ser ágil, tá? Não adianta. Você vai sim seguir o modelo cascatinho ali, normal, sabe, que não é adepto a mudanças, que não preza por colher feedback. Você vai provavelmente gastar muito tempo em algo que possivelmente o mercado quer, e esse possivelmente faz toda a diferença, porque possivelmente ele quer, mas muito possivelmente ele não quer. Então, é muito bom quando a gente roda o Scrum de uma maneira uniforme, em todas as áreas, com um modelo mental de todo mundo bem atento, sabe, bem fixo, porque é muito comum cair nisso aqui. Entregar uma lista de afazeres para um time e esperar que eles façam apenas, rodem ali alguns princípios do Manifesto Ágil, rodem apenas 2 valores do Manifesto Ágil e espero ser mais ágil. Tá? Pode ser que você seja um pouco mais ágil do que antes, porém, isso vai cobrar. Tá? Esse jeito de aplicar vai ser cobrado lá na frente. Ou seja, é muito difícil você cumprir os 12 princípios fazendo só algumas coisas. O seu time provavelmente ele vai se desmotivar em algum momento ele não vai ser sustentável, você vai ter que fazer muitas horas extras, você vai estourar o seu time. Muitas vezes você não vai conseguir colher feedback em ciclos curtos, ou às vezes você não vai conseguir fazer entregas frequentes. Então, o Scrum ou qualquer método ágil, ou você aplica ou você não aplica. Não existe meio termo, tá? Porque isso vai ser cobrado em algum momento. Beleza? Então, nessa hora eu faço um ponto de atenção. Cuidado com os falsos positivos. Tá? Quando a gente está começando a aplicar qualquer técnica ágil, é muito comum ter um falso positivo. Ou seja, em 2 ou 3 semanas o meu time começa a performar mais, em 2 meses ele já está performando legal, e eu solto as rédeas e imagino que ali já é o meu ponto forte. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. A gente vai falar muito nas próximas aulas, quando a gente entrar no Scrum, que já é na próxima, tá? A gente vai falar sobre os papéis desse modelo, a gente vai falar sobre as cerimônias que ele tem, a gente vai falar sobre os artefatos, as ferramentas técnicas que ele apresenta, para que todos os valores e princípios do Manifesto Ágil sejam aplicados no seu dia a dia, no dia a dia do seu time e no dia a dia do seu negócio. Beleza? Então, continuando, se a gente fizer esse modelo aqui, a gente vai cair numa coisa que chama Big Design Upfront. Tá? O que é o Big Design Upfront? É fazer um Design Thinking longo. Tá? A gente sabe que Design Thinking ele tem que ser rápido, sabe? Ele vai ali focar numa dor, ele vai focar num problema e tentar resolver aquele problema. Eu não posso fazer um Design Thinking de meses. Tá? Outro exemplo de que eu estou fazendo um Big Design Upfront, eu estou criando um produto inteiro sem pôr na mão do cliente.
Ou seja, eu vou criar ali o meu serviço, eu vou criar o meu app, eu vou criar o meu software, seja lá o que for o produto que eu esteja criando ou o serviço, sem colocar na mão do cliente. Tá? Isso é um ponto de atenção para você ver que você está fazendo um big design upfront, ou seja, eu estou construindo todo o meu produto sem colocar na mão do cliente. E não rodar ciclos de feedback. Se você não tiver feedback do seu cliente em ciclos, e ciclos rápidos, enquanto você está produzindo algo, enquanto você está construindo algo, esquece, algum problema vai acontecer. Eu vou diminuir o meu carão aqui, para vocês poderem ver melhor essa imagem. Esse é um exemplo fantástico que fala sobre o que é um Big Design Upfront. Tá? De uma maneira simples, mas mostra. Ou seja, no primeiro quadrinho a gente tem o que o cliente explicou. E aí a gente tem todos aquelas figuronas, né, aqueles figurões de um time trabalhando. Então, como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu, note que ninguém foi buscar feedback com o cliente. Como o projeto foi documentado, ou seja, não tem documento nenhum, que funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, ou seja, eu cobrei muito por ele, sem entregar o que ele realmente queria, como foi mantido e o que o cliente realmente queria, lá no último quadro. Né? Então, para a gente não fazer big design upfront, não sair depositando tempo, recurso, pessoas em cima de um projeto que a gente não sabe se vai dar certo, esquece, não faça big design upfront. Colha ciclos rápidos de feedback, colha feedback rápido, tenha o seu cliente sempre do lado, não espere que as pessoas façam sem questionar, sabe? Não seja um chefinho, siga assim a flexibilidade, a adaptabilidade, siga os conceitos e valores do Manifesto Ágil, que eu tenho certeza que sua chance de entender melhor o que você está construindo é mais rápida. Talvez não dê certo o seu produto, mas ele não ia dar mesmo. O que o método ágil faz por você é te ensinar a ver que não vai dar certo o quanto antes. Aquela questão do R rápido, R fácil. Sabe? Não gaste tanto dinheiro em algo que talvez não vá dar certo. Então, por isso, a questão da adaptabilidade, os ciclos curtos de feedback e esqueça o big design upfront. Então, para entender melhor, eu vou falar agora um pouquinho do modelo iterativo e incremental que a gente tem falado também. Um método ágil, ele sempre é iterativo e incremental. Então, o que quer dizer um modelo iterativo? Eu vou entregando, pouco a pouco, partes de um produto para o meu cliente, para o mercado que eu estou construindo algo. Tá? Então, eu entrego ali uma roda, depois eu entrego 2 rodas, depois eu entrego uma carcaça e no fim eu tenho um carro. Mas agora pensa comigo. Se eu entregar se meu cliente quer se locomover, ou seja, ele quer um carro, ele quer algo para ajudá-lo a se locomover. Se eu entregar uma roda para ele, ele vai fazer muito sentido? O que ele vai fazer com uma roda? Né? Então, quando a gente fala iterativo e incremental, não quer dizer que eu vou entregar ali o botão de um sistema, que eu vou entregar parte de um serviço que não vai levar meu cliente a nada. Lembre-se que tem que trazer vantagem competitiva e tem que ter valor, muito valor para ele. Se eu entregar apenas uma roda de um meio de locomoção, ele não vai fazer nada. Né? A não ser que ele seja um equilibrista e saia equilibrando a roda para a rua, mas também não vai ser seguro. Né? O que a gente fala? O que é realmente um modelo iterativo e incremental? É isso aqui. Ó. O meu cliente, ou aquele hall de clientes, aquele segmento de mercado, ele quer se locomover, ele precisa se locomover. Hoje, ele precisa ser um pouco mais rápido do que antes. Então, ao invés de entregar uma roda para ele, eu vou fazer um modelo iterativo e incremental. Eu vou entregar algo com o qual ele já pode se locomover. Ou seja, um skate. E aí eu vou tratando as dores dele. Então, próxima entrega no modelo iterativo e incremental, eu entrego algo onde ele já pode se apoiar e mesmo assim andar. De repente, na próxima entrega eu já entrego algo mais confortável, como uma bicicleta. No próximo da bicicleta eu já estou um passo da moto. E no próximo da moto eu já entrego um veículo, um automóvel. Então este é um modelo iterativo e incremental. Desde o começo eu entrego algo que agregue valor para ele, que resolva a dor dele, mas não necessariamente sendo o modelo final. Eu vou incrementando esse modelo inicial até que ele se torne algo do qual o meu cliente não abre mão, que resolve o problema dele, que mata o problema dele e do qual ele não vai se livrar tão fácil, né? Ou seja, um produto que ele vai usar para a vida. Esse é o modelo iterativo e incremental, tá? Então, esqueça um modelo só iterativo. Isso não agrega valor, não traz vantagem competitiva. Iterativo e incremental traz, ok? E aí a gente vem numa questão muito, mas muito assim, deixada de lado quando a gente fala
de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços e modelos de gestão de times. Os times eles têm que saber que quando a gente está criando algo, o começo desse algo é baseado numa pesquisa. Então ele é muito difícil de ser extraído algo bem sólido. Né? A gente não tem uma certeza, o grau de incerteza no começo de uma produção é muito alto, seja de um produto ou de um serviço, tá? É extremamente alto. Por quê? Eu não tenho ainda muitas respostas, eu tenho apenas uma ideia e eu quero colocar aquilo em prática. Né? Então, essa linha, ela traz muito isso, essa imagem. Então, ali o começo de um projeto, de um desenvolvimento de algo, ele é muito abstrato. Eu vou ter que ter várias idas e vindas, até que o meu modelo vá afunilando e eu vou tendo ali uma certeza maior. Então eu vou testando, eu vou tendo um protótipo, o famoso MVP depois disso, e eu vou colocando na mão do cliente rápido. Até que lá no fim, ele afunile tanto que eu tenha clareza e foco em relação àquele produto ou aquele serviço. Então quando a gente fala de desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de alguma coisa, ele não é linear. Tá? Ele vai ter idas e vindas, ele vai ter aprendizado, muito aprendizado, que vai fazer com que, ao longo do tempo, a gente funile e ele vire algo realmente que o meu cliente use. Modelos ágeis ajudam a gente a fazer isso, ajudam muito. Tem um método chamado Design Sprint, tem até um livro sobre isso, que é o modelo que o Google usava para desenvolver os produtos deles. Então vale a pena conferir, é muito bacana, é até algo que apoia o nosso curso, é algo a mais, tá? Mas vale a pena ver esses modelos. Agora, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que essa imagem mostra muito claro. Nenhum desenvolvimento de produto ou serviço é linear, tá? Ele parte de uma ideia e a gente tem que validar essa ideia ao longo do tempo para chegar lá no fim, saber se eu vou validar ou invalidá-la. Mas, de qualquer forma, eu sei que eu gastei muito pouco ao longo desse processo. Beleza? E aí a gente vem em alguns valores que o time ágil ele precisa ter para ser ágil, tá? Eu expliquei um pouco daqueles conceitos iniciais e agora a gente passa para alguns valores que os membros de um time precisam respeitar para ser ágil. São 5, tá? Basicamente 5. E a gente está falando de coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Se um time ágil não respeitar isso, ele não vai ser ágil, tá? Por quê? Primeiro, coragem. Os integrantes de um time ágil precisam ter coragem para fazer a coisa certa e trabalharem juntos, removendo impedimentos e buscando soluções. Tá? Impedimentos vão acontecer, a gente tem que tirar ele do caminho, não sentar e ficar chorando, a gente tem que ir de encontro a esse impedimento, a gente tem que passar por ele, a gente tem que sempre agir com coragem nesses pontos. É muito importante entender que a coragem não é ausência de medo, tá? Essa frase é muito clichê, eu sei, mas muita gente pensa que é isso. Não é. A gente pode paralisar frente ao medo, a gente pode recuar frente ao medo, a gente pode enfrentar. E para isso precisa de coragem. Um time ágil vai precisar de muita coragem, porque muitos problemas vão acontecer, muitos impedimentos vão acontecer, não vai ser 1000 maravilhas, mas a coragem está ali para manter esse time no foco. Beleza? E sempre buscando soluções. Outro ponto, foco. Fundamental. Os integrantes de um time ágil precisam focar no trabalho e nas metas. Todo modelo ágil tem metas, tem o que precisa ser feito, o objetivo do trabalho. Então, um time que não tem foco, que é disperso, ele perde produtividade e não alcança o objetivo. Vocês vão ver, na largada de um sprint, depois nós vamos explicar isso, sempre tem um objetivo. Um objetivo no qual o time se compromete a entregar. Se não tiver o comprometimento do time, não tem sprint, tá? Então a gente vai entender melhor isso depois. Então, foco. Terceiro, comprometimento. Cada integrante de um time ágil se compromete com um trabalho que se responsabilizou em fazer, tá? Se comprometer é se envolver e não abandonar o trabalho pela metade ou entregar sem qualidade. Aqui aparece muita coisa que eu já falei, né? Qualidade, comprometimento, responsabilidade. Então, como eu disse, todo sprint ali no modelo que a gente vai estudar, ele requer um comprometimento do time. Tá? Sem coragem, sem foco, comprometimento não existe. Então eles vão se complementando, esses valores eles vão se complementando e retroalimentando. Quarto, respeito. Respeitar uns aos outros é o primeiro passo para manter a colaboração, a integração e o bom ambiente de trabalho. Olha, gente, vai acontecer muito problema. Eu já passei muito por isso.
Já implantei métodos ágeis em vários times, em vários lugares, e se não tiver respeito entre os membros do time, o negócio descamba, sabe? O negócio vai por ralo abaixo. Então, o respeito é fundamental em qualquer lugar e aqui não seria diferente, beleza? E o quinto é a abertura. Esse eu acho que a gente precisa cultivar isso dentro dos times, que é poder ser franco, né? É poder se sentir livre e aberto para expor as ideias e propostas, mesmo que elas não sejam aproveitadas. Eu tive uma ideia, eu falo, né? Como a gente viu, o desenvolvimento de algo não é linear. Ele precisa de várias ideias para que se juntem, essas ideias se juntem e virem algo maior. Se o time não dá ideia, não tem abertura para isso, a gente nunca vai chegar em algo que realmente encante o meu cliente, tá? Então, promover momentos de debates, discussões, ouvir opiniões e sugestão é fundamental em qualquer modelo ágil e a gente vai ver que a gente vai ter muito disso no modelo que a gente vai estudar a partir do próximo vídeo. Então, a gente passou pelos 5 valores, tá? Além de passar ali por alguns conceitos que explicam o que é agilidade e o que não é, assim, eu peço muito fortemente para vocês não confundirem agilidade com velocidade, com entregas mais rápidas, tá? Se vocês tiverem que definir rapidamente o que é agilidade, definam com flexibilidade, adaptação a mudanças e ciclos curtos de feedback. Isso é agilidade. Respeitando esses 5 valores, um time ágil, e depois, né, respeitando esses 5 valores que a gente viu, você consegue formar um time ágil de verdade. Como fazer isso? A gente vai começar a ver no próximo vídeo. Beleza? Então esses são os 5 valores de qualquer time ágil e a gente termina aqui o vídeo de hoje, tá? Os vídeos que explicam o que é agilidade e práticas ágeis. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido bem proveitoso para você. Não pare agora, continue vendo os próximos vídeos, porque eles vão complementar agora de maneira prática, mostrando para você na prática como aplicar um modelo ágil em um time. Beleza? Eu dou meu muito obrigado. E obrigado também pela paciência de assistir o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!